Fala para ele, a paz do Senhor. Levanta a mão para ele assim e fala assim, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Fala para quem está atrás também, fala para quem está na frente. Né? Você que está em casa também, a paz do Senhor possa inundar o seu coração. Amém, queridos? Tempo de milagre, tempo de manifestação do poder de Deus, diário em nossas vidas. Quantos têm essa necessidade, amém? De todos os dias Deus fazer algo novo na sua vida, e como nós precisamos estar na presença de Deus. E nós estamos falando sobre o tema, o resgatador, e orando, pedindo a Deus, para o que trazer para a igreja, é que o resgatador quer trazer para nós, quer resgatar em nossas vidas, a confiança que traz a paz. Fala assim comigo, confiança que traz paz. Quando você tem alguém que você confia, e ela vai fazer algo, você descansa, você fica em paz, não é verdade? Agora, quando você tem alguém que você não confia, a pessoa sai e você não tem paz, não é verdade? Então vamos repetir isso junto? Fala assim, a confiança que traz paz. Eu quero cumprimentar a todos, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu quero conhecer se tem alguém nos visitando essa noite. Tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Amém, temos 3 amados ali, sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso aplauso, o nosso carinho. Que Deus possa ministrar profundamente ao coração dos irmãos. Amém, aleluia. E a gente está na campanha Rosh Hashanah também, que é a cabeça do ano, que é o mês de janeiro. Quebrando aquela coisa do brasileiro que o ano só começa a andar depois do carnaval. Está amarrado, está quebrado isso em nome de Jesus. Nós já entramos em janeiro, já com tudo, já entramos com todo o gás, porque se nós queremos viver um ano extraordinário, nós precisamos ter energia na mesma intensidade. E nós estamos nos preparando para viver um ano incrível. Alguns já estão vivendo um 2022 incrível. Já. Então é tempo de preparação, é tempo de estabelecer propósitos, é tempo de colocar os seus alvos. Você já sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Você já sabe o que você quer que Deus faça na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Quais são os seus objetivos? Tudo que nós fazemos sem um objetivo de chegar a algum lugar, no meio do caminho a gente vai desanimando, a gente vai cansando. Por quê? Porque a gente não tem propósitos. Olha a importância disso. É tempo de calcular a rota, de ouvir o que Deus tem a nos dizer e ouvir a sua direção. Como é importante um crente, um cristão, ouvir a direção de Deus. E eu não posso ouvir por você, você não pode ouvir por mim. Fala assim comigo, isso é individual. Coloca a mão nos seus ouvidos e fala assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a sua direção. E nós vamos crescer mais um pouco. Eu quero refletir com você algumas questões, algumas perguntas, para que você possa refletir aí. Como agir diante das tempestades? Será que nessa noite aqui, só eu que passo por tempestades? Você passa por tempestades, irmão? Fala assim, né? Não são poucas, não. Mas como que a gente deve agir diante das tempestades? Será que Deus se importa com as minhas necessidades? Será que Deus se importa com os meus medos? Será que Deus se importa
com as minhas inseguranças? O que você acha? Será que Deus de fato se importa? Porque tem vezes que parece que a nossa oração não passa do teto. Tem vezes que parece que nada acontece. Por isso, Deus vai restaurar em nossa vida, o resgatador vai restaurar essa confiança no nosso coração. Não importa o que eu esteja sentindo, eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural na minha vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Diz assim, eu estou na NVI. Se puder botar na mesma versão. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, no caso Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa fazendo o quê? Jesus estava preocupado, queridos? Ele estava com medo? Ele estava o quê? Fala para o seu irmão. Olha, ele estava dormindo. Ele estava dormindo sobre o seu travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: o quê? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Aquiete-se, acalme-se. E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ele não perguntou para eles por que vocês estão com medo. Por que vocês estão com tanto medo? Era pouco medo que eles estavam sentindo? Era muito. Às vezes ainda dá medo a gente, um relâmpago que a gente ouve, né? Imagina você no meio do mar, uma tempestade. Eu confesso que ia ser um desses, que eu ia estar lá cheio de medo. É hoje que nós vamos para a glória. E aí, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por tudo o que o Senhor já tem feito neste culto, Pai. Pela tua presença, Deus, que desde a abertura deste culto já tem ministrado aos nossos corações. Os louvores, Deus, que ministramos diante da tua presença. Pai, as ofertas que podemos lançar no altar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. E pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações através da tua palavra, da palavra rema, da palavra revelada. Que cada um aqui nessa noite, Deus, possa ter uma experiência viva, Pai, com a tua palavra, a palavra da verdade, Senhor. Que cura, que transforma, Deus, que restaura, que muda as nossas vidas. Por isso nós pedimos que a nossa mente e o nosso coração esteja, Deus, totalmente conectado ao Senhor. Todos digam amém. A primeira coisa que, lendo esse texto, Deus ministrou ao meu coração, é que as tempestades nos atingem, mesmo Jesus estando no barco. Fala assim comigo, fala: as tempestades nos atingem, mesmo com Jesus no barco. O primeiro paradigma que eu quero quebrar na sua mente nessa noite é que
Não é porque nós servimos a Deus que tudo tem que dar certo. Ah, Jesus, por que que isso está acontecendo comigo? Ah, mas por que daquilo? Por que que eu estou passando por essa luta? Porque eu, Senhor? O outro lá, o ímpio, parece que tudo que faz dá certo, prospera, cresce, e o meu parece que tudo que faz dá errado, não anda para frente. Isso mostra para mim e para você que não é porque Jesus está no barco que não vai ter tempestade. Mas tem tempestade. Por que isso? Porque o sol nasce para todos, justos e injustos. O sol que queima o crente, queima o ímpio. A luta que atinge o crente, atinge o ímpio. A mesma chuva, o mesmo sol. Todo tipo de tempestade pode nos atingir. Desemprego, falência, crise no casamento, perdas de pessoas queridas, traição, tragédias naturais, tudo mais. Aqui na terra, nós não estamos livres dessas coisas. Isso é muito importante a gente entender. Mas, independente de qualquer coisa, nós nos mantemos confiantes em Deus. Independente da luta, independente da tempestade, eu não vou ser como as outras pessoas que vão me desesperar. Eu confio, eu decido confiar em Deus. Essa é a diferença. Que nós nos mantemos confiantes de que o Senhor pode intervir em toda e qualquer situação. Segundo aspecto desse texto é que as experiências vêm para fortalecer a nossa fé. Fala assim comigo, fala, as experiências vêm para fortalecer a minha fé. A tempestade não vem à toa, não vem para que você possa morrer, não vem para que você possa ser um frustrado, não, elas vêm para fortalecer a sua fé, para que você possa adquirir músculos espirituais. E exercitar dói, irmão, né? Uma vez eu fiz a inscrição na academia, aí instrutor, não é mole não, cara, né, Monique? Né, Alessandro? Varão, eu fui, o cara já, primeiro dia que eu fui, passou uma série que me arrebentou. Eu fiquei uma semana sem conseguir fazer isso aqui com o braço. Eu falei, esse cara é doido, rapaz, tinha que me passar uma série mais tranquila para eu ir aos pouquinhos, né? Na primeira já acabou comigo. Fala assim comigo, crescer dói, mudar dói. Mas essas coisas vêm para fortalecer a nossa fé. O método de Deus para elevar a nossa confiança nele é trazer situações para provar que ele é sempre fiel. O Rodolfo hoje, de 20 anos depois de caminhada com Jesus, foi formado através das lutas que Deus permitiu passar, das dificuldades que o Senhor colocou na minha vida, porque foram essas dificuldades que foram me fortalecendo, foram as dificuldades que fizeram com que eu tivesse a fé que eu tenho hoje. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas para te tornar um homem grande, uma mulher grande, Ele precisa fazer você passar por certas coisas. E não tenha medo, sabe por quê? Porque Ele é um excelente professor. Ele é um excelente professor.
se você quer andar sobre as águas, se você quer romper com todos os gigantes na sua vida, com todas as dificuldades que possam ter sobrevindo você precisa crer em Deus nas dificuldades. Porque crer em Deus, quando tudo está dando certo, aí é fácil. Agora crer, quando tudo parece não andar, quando tudo parece contrário, aí é que está o grande segredo. Como o pastor Washington ministrou umas semanas atrás, que a perseverança vai nos fazer ter uma fé completa. Está lá no livro de Tiago. Olha que interessante. Até você adquirir uma fé inabalável. Quantos querem ter uma fé inabalável na sua vida? Eu quero ter. Então, querido, você precisa confiar que Deus está com você em todas as circunstâncias. Confia que Deus está forjando em você um valente. Está forjando em você um homem, uma mulher que aguenta a pressão. Um homem e uma mulher que não desiste fácil. Um homem e uma mulher que fala: daqui eu não arredo o pé. Igual Jacó brigando com o anjo, né? Eu não solto você enquanto você não me der a minha bênção. Quantas pessoas eu vejo que começam a caminhada com Deus e começam a enfrentar dificuldade. E aí, desiste. Fraqueja na sua fé. E depois ainda vem reclamar de Deus. Se a gente não permanece até o fim, não pode reclamar de Deus. Por que eu não posso reclamar? Porque eu não completei o processo que Deus tinha para fazer na minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus, querido, está fortalecendo a sua fé. E aí, muitas das vezes, você faz igual os discípulos disseram ali: Jesus, você não se importa? A gente vai morrer e você não se importa? Jesus, olha a minha dor e você não se importa? Você não está fazendo nada. Ele se importa. E Ele está ligado. E no tempo certo, pode ter certeza, Ele vai intervir. Ele vai entrar com provisão. E quantas vezes nós fazemos as mesmas perguntas, não é verdade? Deus, você não se importa? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Quantas vezes nós fazemos isso? Você não vê minhas necessidades? Senhor, aonde você está? Estou quase morrendo aqui. Por que o Senhor não está agindo nessa situação? O Senhor está dormindo? Deus está dormindo, Mateus? O Senhor não está dormindo. Ele está atento. Fala assim comigo, fala: Deus está atento. E uma coisa que também eu olho assim para a vida de Pedro, né? Ele podia ter todas as dificuldades, ele poderia ter todas as instabilidades, mas quando o bicho pegava, ele ia para Jesus. Ele foi o único que foi lá acordar o mestre. Fala para o seu irmão, fala quando o bicho pegar. Fala para o seu irmão aí, fala quando o bicho pegar. Você busca Jesus. Você fala com Deus. Fala: Deus, acorda. Então a primeira coisa que a gente viu foi o quê? Que mesmo com Jesus no barco, vamos ter tempestades na nossa vida. Segundo, que as experiências vêm para fortalecer a nossa fé. E em terceiro lugar, é que Deus quer curar todo medo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E que a gente vê um movimento mundial para gerar pânico nas pessoas, para gerar medo nas pessoas. E isso é algo que nós, como filhos de Deus,
precisamos estar muito atentos. Você está se alimentando dessas notícias, desse pavor. Tem pessoas que estão apavoradas. Tenho encontrado pessoas que estão apavoradas, que estão com um tremendo medo. E aí, é o momento de eu ministrar fé no coração delas, de falar que Deus é que determina cada dia dos nossos dias. Deus não permite que caia um cabelo da nossa cabeça, sem que Ele permita. E quando chegar a nossa hora, que a gente não sabe, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a muito tempo, pouco tempo, a nossa parte é estar pronto, independente do dia que Ele nos chamar. Querido, se o mundo está ministrando medo, pavor no seu coração, eu vim aqui hoje como um mensageiro de Deus para dizer: tenha coragem, não tenha medo. A palavra diz em 1 João que o Senhor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Temos que tomar os cuidados? Sim, porque nós somos zelosos pela nossa vida, mas nós não podemos andar por medo. Nós precisamos andar debaixo de uma palavra de Deus. Deus quer curar todo o medo da sua vida, o medo de abrir o próprio negócio, o medo de você fazer coisas novas, para você obter sonhos novos, alcançar sonhos novos. Que medo é esse que te paralisa? Que medo é esse de falar de Jesus para alguém? Que medo é esse de abrir sua célula? Que medo? Não tenha medo, porque o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. Coloque a mão no seu coração e fala assim: eu recebo coragem para avançar. Com a mão no seu coração, fala assim: Senhor, remove do meu coração todo medo, toda insegurança que não provém do Senhor. E aí é um medo que Jesus chega para ele e fala assim: calma, vocês não têm mais fé? Você não tem mais fé? Olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos. E olha que os discípulos, querido, andavam com Jesus, cara. Eles viam os milagres que Jesus fazia, dia após dia. E Jesus foi tirar um cochilo porque ele estava muito cansado. Depois de um dia inteiro pregando, curando, ministrando a palavra, um clima de deserto, irmão. Os discípulos estavam com medo, e o medo deles impediu eles de exercitarem a fé. Pega essa chave aí na sua vida. Se o medo prevalecer, a sua fé morre. E se a sua fé prevalecer, o medo vai morrer. E nós precisamos tomar uma decisão. Pior do que não tomar uma decisão é você ter medo de tomar a decisão. O pior do que você errar tomando uma decisão é você não tomar nenhuma decisão. E que você possa aqui nessa noite, encorajado pelo Espírito Santo de Deus, tomar uma decisão. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Talvez a pessoa que está do seu lado não esteja com o mesmo gás que você, e você se contamina. Mas você precisa decidir andar pelas suas próprias pernas, viver os sonhos que Deus planejou pela sua vida, independente do que as pessoas ao seu redor querem ou não. Não coloque nos outros a culpa de você não realizar os seus sonhos. É fácil colocar a culpa nos outros. Não faça isso, mas assuma a rédea
e fala: eu vou andar com Deus, independente da decisão do outro, eu vou andar com Deus, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de murmurar, porque essas coisas só alimentam o medo, as frustrações, vem alimentar o medo. E Jesus te pergunta nessa noite: você não tem mais fé? E o Senhor te pergunta: você tem fé? Você crê nas promessas que eu fiz em você, desde o tempo que você entregou sua vida para Jesus? Você continua crendo em cada uma delas? Ou você, não, já tenho 15 anos caminhando com Jesus, né? Já passou tanto tempo debaixo, tanta água debaixo dessa ponte, acho que meu tempo já passou. Passou não, irmão. Moisés começou seu ministério com 80 anos. E aí? Para tirar um povo do Egito e ficar ainda 40 anos no deserto. Ele poderia olhar para Deus e falar: olha, Deus, eu tenho 80 anos. E Deus fala: é você, meu irmão. Não importa a sua idade, o que importa é você ter um coração disponível para Deus transformar você e abençoar vidas através de você. Quantos recebem essa ousadia do Espírito Santo na sua vida nessa noite? Amém? Jesus nos faz a mesma pergunta que Ele fez aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não aprenderam a confiar? E essa é a questão: por que eu estou com tanto medo? Por que você tem tanto medo do tal do Covid? A nossa vida está nas mãos de quem? A nossa vida está nas mãos de quem? A sua vida está na mão de quem? Coloca a mão no seu coração e fala assim: a minha vida está 100% nas mãos de Deus. Elimina da sua vida e se? Ai, meu Deus, por quê? Isso não deveria ser assim. Confiar é a minha disposição em ser vulnerável às ações e intenções de Deus. Vou repetir: confiar é a minha disposição em ser vulnerável às ações e intenções de Deus. Olha só, querido, andar com Deus é muito desafiador. Às vezes eu vejo uns crentes e eu falo assim: não tem desafio na vida dele, não é possível que ele anda com Deus. Porque andar com Deus é desafiador. Deus te desafia o tempo todo, né, Penha? A cada ano que vem na nossa vida, né, amor? A gente fala: esse ano vai ser bem tranquilo. Poxa, esse ano vai ser fenômeno. E aí Deus vem e dá uma mexida. E Ele vai aumentando nossos desafios, e vai aumentando nossos desafios, vai aumentando nossos desafios. Eu falo: Senhor, é como você está, andar com Deus é como se você estiver em alto mar, querido. É como a arca de Noé, que não tinha, é Leme que fala? Nosso marinheiro aí, Gustavo, é Leme que fala? Que direciona o barco, né? É como está na arca de Noé, é Deus que está levando, e a gente não sabe aonde Ele vai nos levar. Fala o seu nome e fala assim: confia em Deus. Fala: não tenha medo. A equipe de louvor já pode vir. Confiar é você estar vulnerável à disposição de Deus. Olha só, se você quer crescer na sua vida, aceita os desafios de Deus. Ouve a palavra de Deus. Você que está em casa, ouve a palavra de Deus e faz, e vai, porque é dessas experiências que vão vir seus milagres. São dessas experiências que vem a firmeza para que você tenha uma fé inabalável. E o último ponto:
é exatamente o tema da mensagem. A confiança traz paz. Se você não tem paz, é porque você não está confiando. Trabalha a confiança em Deus. Eu hoje, olhar para a minha vida, 20 anos depois de entregar minha vida para Jesus, hoje eu estou tão mais na mão de Deus, como estive no primeiro dia que eu entreguei minha vida para Ele. Se eu olhar para a minha vida hoje, para os desafios que Deus trouxe à minha mão, eu fico com medo. Eu fico apavorado como os discípulos. Porque são desafios que Deus tem nos levado a realizar, situações que nós temos nos colocado de extremo risco. Mas é um risco que está debaixo de uma palavra de Deus. E esse é o melhor risco que se pode correr na vida. Estar em situações de risco, mas debaixo de uma palavra de Deus. Mas se você foge do risco e lá estava a palavra de Deus, aí você tem que ter cuidado. Porque de tudo que nós precisamos na nossa vida é nos colocar na mão do Altíssimo. Vamos ler o versículo 39? Coloca para a gente aí de novo, para a gente ler. E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Olha lá, ó. Aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se o quê? Completa bonança. Imagina aquela grande tempestade. E Jesus fala: aquiete-se. E de repente o céu começa a abrir, a onda começa a baixar e fica aquela completa bonança, completa tranquilidade. Eu te pergunto nessa noite: o que você tem falado para as tempestades? O que você tem falado para as adversidades? O que você tem falado para elas? Você tem falado: aquieta-se, ou pode baixar, pode acabar na minha vida, em nome de Jesus. Todo mal sai da minha vida em nome de Jesus. Ah, diabo, você está tentando falar isso contra mim? Aquiete-se agora, cala sua boca, em nome de Jesus. Tempestade, aquiete-se, em nome de Jesus. Começa a falar isso para as suas tempestades. Eu quero que você, debaixo desse desafio, se coloque de pé na presença do Senhor. Você que está em casa nesse momento também, levante do seu lugar e fala para as suas circunstâncias. Fala: aquiete-se. Aquelas vozes que o diabo tem falado para você, começa a falar para o diabo: aquiete-se, cale-se, emudeça. Porque as circunstâncias vão calar, os barulhos da tempestade que tem trazido medo à sua vida vão calar, porque você é um servo de Deus, você está usando a sua boca para profetizar, e quando você faz isso, a paz de Deus entra no seu coração. Fala assim comigo, fala: eu não tenho medo da morte. Fala mais forte, fala: eu não tenho medo da morte, não tenho medo de doença, não tenho medo de crises, porque a minha salvação está assegurada em Cristo Jesus. Aleluia. Abre comigo em Marcos 5,36, coloca esse texto, nós vamos ler esse texto juntos, antes da gente louvar o Senhor. O louvor já pode ir ministrando com os instrumentos, e nós vamos ler esse texto com ousadia, nós vamos ler esse texto com fé. Marcos 5,36. Marcos 5,36. Aqui um homem recebe uma notícia
de que a sua filha tinha morrido. E Jesus faz essa declaração. Jesus, olha só, não faz caso do que as pessoas disseram. Esquece, sua filha já morreu, seu sonho já morreu, seu projeto já morreu. Olha o que Jesus fala. Não fez caso do que eles disseram. Não adianta você ir mais não, Jesus, ela já morreu. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. O que Jesus disse para eles? Então somente creia. Vamos ler esse texto juntos? Não tenha medo, tão somente creia. Fala para o seu irmão, fala, não tenha medo, tão somente tenha fé, tão somente creia. Fala para você, fala, não tenha medo, Rodolfo, tão somente creia. Levante suas mãos e comece a falar com o Senhor. Fala, Deus, eu recebo dessa coragem, eu recebo dessa coragem.